E hoje eu estou tendo o prazer de receber o Alex, que trabalha com reprogramação biológica e com hipnose terapêutica, além de outras linhas, né? Mas essas são as principais. E eu senti muita vontade de falar sobre o medo, porque é um sentimento que eu sei que está invadindo aí o coração de todos nós nesse momento. Inclusive, a gente sente também essa energia geral, assim, né? Um astral, um clima, né? Dá até para acessar. Eu falo até que parece que o ar tá denso, que dá para pegar na mão, né? É Tem verdade. dias que o negócio pega. E ao mesmo tempo, a gente tem muita dificuldade de lidar com ele. Principalmente pelo fato dele ser um dos sentimentos que a gente costuma rejeitar quando ele chega, né? A gente foi educado de um jeito que, infelizmente, a gente não aprendeu a lidar com as emoções, a gente não entende muito o papel das emoções, e a gente costuma classificar e julgar as emoções como ruins ou boas, e geralmente a gente classifica o medo como algo desagradável, então é ruim, né? Não é legal, e a gente quer evitar, a gente encontra uma forma de se distrair, de minimizar. E aí a gente, por querer, até como criança, assim, garantir que o adulto continue aprovando a gente acaba retraindo certos sentimentos, e o medo é um deles. Isso gera uma falsa sensação de que muitas vezes a gente pode com tudo, né? Tipo, a gente acredita que tá tudo bem e tal, mas no fundo, a gente não tá conseguindo entrar em contato com aquela dor, e a gente não aprendeu a lidar com aquela dor, e aquela dor, na verdade, não foi embora, e ela pode voltar. E, inclusive, quando a gente tem medo por uma outra questão, ela pode voltar acessando memórias que estão relacionadas a eventos que aconteceram na nossa infância ou na nossa vida, e a gente acha que tem a ver só com o momento atual, e, na verdade, é muito maior do que isso, é mais profundo. Então, acho que, assim, o primeiro Sim. processo, assim, na minha visão, que a gente pode fazer para poder melhorar a nossa relação com esses sentimentos que a gente diz que são negativos, né? Que na verdade são desconfortáveis, eu acho que é fazer as pazes com eles, é entender o papel deles na nossa vida, sabe? Eu acho que você poderia começar a sua fala de repente explicando qual que é o papel do medo, para que ele serve, o que ele está trazendo de informação para a gente, como que ele se processa no nosso corpo, né? Coisas desse tipo, assim, para a gente poder pensar depois o que a gente pode fazer para poder acessar isso de uma forma que seja saudável, positiva, que não seja só. Que também não deixa a gente também paralisado nele, sabe? Sem dúvida. Então vamos lá, Maíra. Primeiro, o prazer é todo meu. Né? A Uhum. gente se falou há mais ou menos um ano atrás, né? Eu estava olhando aqui Eu acho que nos sim. contatos, né? Mais ou menos um ano atrás, e para mim foi uma surpresa, porque alguém que estava distante fisicamente, mas conectada de uma outra forma, né? A tudo aquilo que faz parte agora das nossas educações, nosso autoconhecimento, e a gente se encontrou e provavelmente isso não é por acaso, né? Tem Não. sempre algo que nos conecta referente a isso. Então, gratidão aí pelo convite. Sim, eu trabalho com reprogramação biológica, com hipnose terapêutica, de uma forma bem breve. Aí, a reprogramação biológica ela tem a visão, é um método terapêutico que tem a visão de conectar você a situações que justifiquem as reações do seu corpo ou da sua mente, ou até mesmo algumas situações que acontecem na sua vida. Para isso, a gente tem que conhecer a história de cada um, de cada pessoa, de cada indivíduo, para daí a gente falar qual foi o fator mais preponderante para poder chegar até aí. A hipnose terapêutica entra nessa história, no meu caso, para potencializar as capacidades que a gente tem na nossa mente, né, no nosso cérebro, e utilizar isso de forma benéfica. Mas vamos voltar lá, né, no início e da questão da sua pergunta. O medo não é ruim. Se nós não tivéssemos medo, te garanto que a gente não estava vivo aqui. Ele é Uhum. simplesmente uma sensação que passa para a gente um sinal de alerta de que algo, pela nossa interpretação, pode estar acontecendo. Pode ser real, pode ser realmente que você está passando por uma ameaça significativa, ou até mesmo pode ser ilusório, porque você percebeu dessa maneira. Então, vamos pensar só na vida de agora, só nesse momento agora. Se você vai lá e tem alguém espetando um alfinete em você, vai gerar dor. Isso vai, logicamente, trazer uma reação de alerta para o seu corpo e ele vai te dar lá um medo X, Y, Z, que vai depender de quem é você naquele momento. Uma criança que não sabe o que está acontecendo na hora de tomar, por exemplo, uma injeção, ela vai ter muito medo. A gente que talvez já passou por essas experiências várias vezes na vida vai ter um medo menor. Então,
O medo ele não pode ser jogado tudo no mesmo bolo, com a mesma intensidade, com as mesmas reações, porque isso vai depender, logicamente, desse processo de percepção individual. Agora, o que ele faz no corpo? Ele principalmente vai ser percebido por duas áreas importantes no nosso cérebro, que vão trabalhar com o modelo de luta ou fuga. Porque se eu tenho medo, eu tenho que me preparar de alguma forma para conseguir se livrar dele. E aí eu vou fazer um adendo aqui, vou explicar uma coisa muito básica, que eu gosto muito de explicar isso para as pessoas, para os pacientes, porque fica muito mais lúdico. Se eu pegar a minha mão aqui e considerar que a minha mão fosse a minha cabeça, o meu cérebro, né? Então vou fechar aqui. Então aqui no meu punho, o pescoço, eu começo dentro da minha cabeça uma região chamada de tronco cerebral. Aqui estão os maiores centros de controle das funções básicas do nosso organismo em relação àquilo que a gente não controla. Respiração, liberação de hormônios, constrição de vasos sanguíneos, dilatação de vasos sanguíneos, uma série de situações que são controladas pelo sistema nervoso automático, autonômico, nós não controlamos. Isso daqui vai fazer, essa região aqui, vai fazer com que tudo aquilo que chega de sensação no seu corpo, se for principalmente intensa, vai ter uma reação e você não controla isso. Se eu coloco uma arma na cabeça de alguém, o coração dela vai disparar e ela não pediu para fazer isso. Ela está ansiosa numa entrevista de emprego ou algo no sentido, ela vai ter lá uma dor de barriga, uma sudorese ou algo e ela não pediu para fazer isso. Ela teve uma reação incontrolada por esse sistema que está controlando aqui. Acima desse sistema, na metade do cérebro, nós chamamos que temos um sistema límbico, que é o sistema que vai dar valor às sensações que nós sentimos, às nossas emoções. Então, dependendo de como foram aquilo que os estímulos que chegaram daqui para cá, nessa região aqui, você vai dar um valor e esse valor vai ser inflacionado, vai aumentar a intensidade disso. Né? E a parte de cima, né? De cima do cérebro, aquela minhoqueira toda que a gente vê, é chamada de neocórtex, é a parte que tem capacidade de fazer abstração, raciocínio, aquilo que faz a gente conseguir pensar num futuro e se influenciar com ele de forma negativa ou positiva. A questão é, nessa parte do sistema nervoso autonômico, do tronco, junto com o sistema límbico, eu tenho duas estruturas chamadas amígdalas cerebrais, não são as amígdalas do pescoço aqui, que elas teoricamente, né, hoje já se sabe que, eu vou falar um pouquinho disso, que tem outros controles para isso, mas que elas seriam o centro do controle do medo. Então, quando você tem uma percepção negativa, algo que, né, ameaça você pela sua sensação, essas amígdalas que estão aqui nessa região, se eu tivesse com a cabeça de lado, né, abaixo do córtex temporal, elas vão ser estimuladas a poder liberar no seu corpo tudo o que ele pode fazer para poder lutar ou fugir. Então, basicamente, ela vai trabalhar com a estimulação física do seu corpo. E o que isso vai fazer? Vai liberar principalmente o hormônio do medo, que chama-se noradrenalina. Então, esse hormônio vai fazer constrição de vasos sanguíneos. E para que serve deixar os vasos sanguíneos mais apertados? Aumentar a sua pressão arterial, para que o sangue chegue mais rápido para todas as áreas do corpo, para você conseguir ter força para poder fazer isso. Para poder correr, para poder lutar. Vai aumentar a sua respiração, vai dilatar suas pupilas para que você possa conseguir enxergar mais longe, mais perfeitamente. Vai acelerar seu batimento cardíaco, ou seja, a estimulação física no seu corpo vai acontecer. Só que não só essa região controla a questão do medo. Se eu pegar essa região da frente do nosso cérebro, chamado de córtex pré-frontal, ali vai ser onde você vai ter a questão da interpretação do medo. É ali onde está o julgamento, onde está o significado que você vai dar. Então, as duas regiões vão ser ativadas, aquela que faz o seu corpo fisicamente reagir e aquela que faz o seu cérebro tentar achar saídas e dar um significado em relação àquilo. Por isso que as reações das pessoas são diferentes. Tem gente que vai ter muito medo para algo, tem gente que não vai ter medo nenhum. Mas por quê? Porque na hora de chegar aqui e conseguir dar um significado àquilo, eu cresci na roça vendo cobra passando na minha frente. Eu não vou ter medo.
né? Ou, nossa, eu nunca vi uma cobra e sempre me falaram que é um bicho que ataca, morde, tem venenoso, assim por diante. Quando eu for ver uma cobra, eu vou ter uma reação diferente. Então, essas duas regiões vão trabalhar em conjunto. A questão é, a noradrenalina, que é produzida pelas glândulas supraadrenais, ela não tem um antídoto para ela. Eu não consigo liberar na minha corrente sanguínea algo que faça eu acalmar. Então, enquanto ela não diminuir a sua quantidade no corpo, você vai estar lá agitado. Você vai estar lá com aquela sensação física do qual eu descrevi. Coração vindo na boca, a pupila dilatada, aumentando a respiração. Isso vai parecer, muito comumente, uma crise de pânico, né? Porque você vai estar reagindo àquele processo. E, ao mesmo tempo, no seu cérebro, você vai estar produzindo tentativas de dar significados para isso. E uma coisa, eu tenho certeza que você já escutou essa palavra, e essa frase, o nosso cérebro é louco, é fantasticamente louco para alucinar. A gente dá significados para tudo, mesmo que não sejam realidade. Se alguém olhou feio para você, você acha que essa pessoa quer o mal para você, né? Que vai fazer... E às vezes ela tá brava com alguma coisa de longe lá, então a gente fica alucinando. Esse é um esquema que trabalha com o medo no nosso corpo. A gente percebe as situações da nossa maneira única. E olha que legal, Mayra. Eu levantei uma estatística, na verdade eu não vou falar em percentuais, tá? Vou falar no que eu mais encontrei. Nas respostas que as pessoas deram o seu texto que você colocou ontem. Foram mais de 160 respostas, né? E pessoas com comentários ali, foi muito legal. E lógico, todos ligados ao medo. E olha só, aqui nós tivemos, em grande maioria, um turbilhão de emoções, foi o que mais as pessoas colocaram. Depois tiveram medo do coronavírus, foram menos, mas também se destacou. Cansaço, foram menos, mas também se destacou. Mas tiveram muitas pessoas que colocaram situações positivas, muitas pessoas falaram também de questões ruins. Eu estou com medo de sair, eu estou tendo insônia, eu estou tendo isso. Quer dizer, você percebe que cada um vai ter um tipo de sensação que vai incomodar. E isso, né, se dá por essa característica própria de individualidade para com o medo. Ou seja, que tem um histórico por trás, né? Não é uma questão, não é a situação em si que provoca o medo, é a minha história, minha experiência de vida. Associada ao que está passando. Associada ao que está passando. Aqui aconteceu... Nesse momento não tem como falar que a gente não vai passar por estresse. Todos nós estamos passando. Eu não estou aqui para falar de dicas mágicas ou pílulas mágicas. Todo mundo está aprendendo a lidar com isso. Mas as sensações de cada um realmente vão ser diferentes conforme a história de cada um, conforme o momento de cada um, as reservas financeiras, quem está ameaçado na família, e por aí vai, né? Eu estava me lembrando agora, antes de entrar, de uma história que eu acabei fazendo associação por causa da construção desse roteiro para a live, né? Falei, olha, de repente tem uma coisa a ver com a outra. Porque assim, claro, algumas semanas atrás, já nessa história da quarentena, eu estava dormindo com a Nara, o Alfonso ainda não tinha voltado para casa, a gente está num contexto que a gente decidiu passar a quarentena os três juntos, apesar da gente estar separado, né? Só para quem está aqui entender, eu estou separado do meu marido há uns 2 meses, agora 3. E aí a gente decidiu, como a gente faz a guarda compartilhada, a gente decidiu ficar os três juntos para evitar essas idas e vindas. As regras aqui na Espanha estão cada vez mais rígidas quanto a isso, enfim, por 1000 questões. A Nara também é grupo de risco, a gente não quer ficar expondo ela de levar para lá e para cá, várias coisas. E teve uma noite antes dele vir para cá, que tava eu e ela, e de repente, eu tava num dia que eu tava ok. Eu fui dormir e eu comecei a pensar, começou um filminho na minha cabeça, né? Nossa, e se eu ficar doente? Nossa, e se eu morrer? Nossa, e se eu morrer e a Nara estiver aqui comigo e ninguém se der conta? Ela não vai saber atender o telefone? Quanto tempo vai demorar pra... Sabe? Começou um filme, assim, tipo, horroroso. Eu falei, gente do céu, de onde que vem essa... eu não tinha tido, assim, uma sensação ainda dessa, né? E aí, cara, hoje eu tava lembrando de uma história, acho que eu pensei até no conflito biológico, porque foi a nossa conversa quando a gente teve a sessão, né? Será que isso foi um conflito biológico? Porque em 2012, quando eu vim morar aqui, em 2011, um ano depois eu estava morando já com o Alfonso, e eu morei num prédio, é uma história meio triste, tá? Num prédio no centro de Madrid, e tinha um casal de velhinhos que moravam juntos, que eram 2 irmãos, que eu nunca conheci, que mal cruzava, era um prédio sem elevador, de vez em quando a gente cruzava com algum vizinho e tal, mas eles eram bem velhinhos, e essa mulher, parece que ela tinha problemas mentais, algum tipo de demência, ela não saía de casa. E acontece que o irmão dela faleceu.
E ela não acionou ninguém. Ela ficou dias convivendo, a gente nem sabe quanto tempo, convivendo Sim. com ele nessa situação, até que o prédio começou a ficar com um cheiro estranho, sabe? Ai, E esse... aí eu tive a iniciativa de chamar a polícia, e os caras batiam na porta, ela não deixava abrir, ela estava desesperada, tiveram que entrar pela janela. Foi uma situação, assim, super traumática, assim, de ver a tristeza dela sendo, tipo, arrastada para fora pelo serviço social, sabe? E eu acho que na época eu nem entrei em contato, eu fui muito, tipo, fria no jeito que eu, sabe? Eu não, eu falei, nossa, que situação, mas eu não acho que não acessei Mas aquilo, você entende sabe? agora, né? Isso que a gente estava falando. Olha a sua história, né? Aquilo que Nossa. você tinha já na sua mente, por que que você tem a facilidade de alucinar com aquilo que você conhece? Eu relacionei hoje com isso. Eu falei, gente, é como se eu tivesse revivido o filme daquilo e aquele pânico. E se acontecesse isso com a Nara, sabe? Não sei. Tem sentido, não tem? Sim, lógico, tem sentido. Outra coisa que aí já entra nessa parte do corpo, né? Como é que o nosso corpo então vai reagir na tentativa de ajudar você a lidar com esse medo? Primeiro tem essa relação direta que eu falei dos hormônios que são liberados, que vão fazer partes aumentarem, né, de alguma forma a sua função, mas dentro da linha que eu trabalho, a gente olha para uma tríade. Tríade de percepção, como você percebeu o que está acontecendo, tríade de que parte do seu cérebro vai ser ativada que corresponde ao controle de um órgão no seu corpo na tentativa de ajudar você a resolver esse problema. E aqui eu vou falar uma coisa, mas eu quero que as pessoas prestem bem atenção para não se preocuparem com isso da maneira. Eu quero deixar bem explicadinho para que as pessoas não tenham medo, pelo contrário, né, que elas entendam esse processo. Principalmente quando nós temos medo de morte, medo de faltar o ar, de asfixia, né? Quando nós temos medo de invasão ao nosso território por algo ao qual eu não estou conseguindo limitar essa invasão do meu território, as partes do meu corpo que mais reagem normalmente, lógico, dependendo da percepção da pessoa, estão ligadas ao sistema respiratório. Então a parte do pulmão e a parte dos brônquios, principalmente, vão ser as regiões que podem começar a ter alterações na tentativa de ajudar você a respirar mais, porque respirar é sobreviver. Na tentativa de você alargar os seus brônquios para respirar mais, porque quanto mais ar chega, você consegue respirar mais. A questão é, nessa fase onde eu estou nesse estresse, e eu estou vendo aqui as pessoas escreverem, né? Algumas respostas, insônia, falta de Falta de. ar, mãos geladas, mãos frias, tudo palpita. Tudo isso é sinal de fase ativa de conflito, onde eu estou ligado com algo que foi necessário. E quando eu sou pego de surpresa por alguma, né, informação, o meu corpo ele pode não reagir para nada, ele pode reagir com uma alergia, ele pode reagir com qualquer outra coisa, mas ele pode, se assim for a minha percepção significativa, reagir nessas regiões. E aí, na fase ativa, eu vou aumentar a função do meu pulmão, dos alvéolos especificamente, dos tecidos que envolvem ali, ou eu vou alargar um pouquinho os brônquios. Só que tudo que é alterado no nosso corpo precisa ser reparado. Tudo que é exigido de uma forma mais significativa tem que ser reparado. E na fase de reparação é onde acontecem os sintomas. E aí é onde eu tenho uma gripe, onde eu tenho uma asma, onde eu tenho uma bronquite, onde eu tenho um sinal, um sintoma de que uma inflamação se tornou necessária para reparar aquele processo que em algum momento foi exigido pela minha percepção. Por isso que várias patologias respiratórias, principalmente a asma, né, tem essa conotação não só pela questão do ambiente, e hoje a gente não vai falar muito sobre isso, mas sobre o estado emocional. Né? Quando eu vou lá e me instalo, ou novamente me deixo instalar aquela mesma sensação que eu tive anteriormente, o meu corpo vai fazer novamente a separação e rapidamente, como você percebeu que não é esse o problema, você entra no processo de reparação. Só que na reparação eu tenho a inflamação. Então, dentro da linha que eu trabalho, hoje a gente está disseminando as informações para falar, ó, a partir do momento onde você se pega nessa situação intensa de medo de morte, por alguma coisa lá, o mais rápido possível você tem que criar também uma solução para isso, uma resolução, porque a resposta do seu corpo
tende a ser cada vez mais rápida e menor. E aí você não vai passar por grandes reparações depois. Agora, quanto mais tempo eu fico dentro dessa situação, mais tempo eu vou ter, né, de possibilidade de reação. Aí imagina isso para uma pessoa que fala que é o grupo de risco, que já é debilitada fisicamente, né, pela sua idade, todo o desgaste que ocorreu na sua vida, né, que já tem na sua mente, igual você falou agora, histórias de guerras, de gripes que mataram tanto, blá, blá, blá. Imagina como elas vão reagir a isso. Por que tal tipo de grupo tendem a ser mais afetados? Isso na minha linha é uma opinião pessoal minha, né, junto com as bases que eu trabalho. Por que tal tipo de grupo vai ser mais afetado? Porque já está na mente dele toda uma memória, toda uma lembrança de ameaça, de medos que ele possa ter passado realmente a isso. Isso mais facilmente pode instalar nele uma reação diferente. Aqui a Tati pergunta uma coisa interessante. Tudo isso pode acontecer com a criança também, né? Em qualquer idade. E aí eu tenho um dado interessante de uma amiga minha aqui, da vizinha aqui, tá com um filho de 7 anos, que ele pegou uma gripe forte esses dias, ficou uns 10 dias, não sei como ele tá agora, mas ele tava melhorando, né? Mas ele tava com muita tosse e muita falta de ar, e acabou que ela se rendeu e levou no pediatra, e ele falou que podia ser o vírus, né, mas que não tinha como, não vamos fazer o exame, não tem porquê, vamos cuidando e tal, se ele piorar, ela tava com medo já dele ficar com princípio de pneumonia. No final ela falou com uma médica amiga dela, que falou, olha, pelo que você tá descrevendo parece que é asma. E ela falou, nossa, mas é muito estranho, ele nunca teve asma na vida, sabe? Mas eu fiquei. E ela é totalmente cética de várias coisas, né? Tipo, não, ela é muito tradicional na forma como ela encara, então eu falei, eu não vou ficar falando do que eu imagino, porque ela vai falar que eu acho que eu sou meio louca. Mas eu fiquei pensando, será que ele não tá absorvendo um pouco até do medo dela? Essa coisa do ar, né? Tem tanta gente relatando isso eu tô com falta de ar, eu tô com crise de pânico, eu tô com ataque de ansiedade, e muita gente com sintomas da gripe, né? Tipo, passo 2 dias com um pouco de dor de cabeça, um pouco de tosse, já entra naquele astral de, cara, eu devo estar com esse vírus, sabe? O Alfonso Começa a mesmo. alucinar, né? É. O Alfonso Mas mesmo, isso, antes de vir. a sua pergunta é válida. Qualquer idade pode ter isso. Aliás, na linha que eu trabalho, até medos passados pela própria mamãe durante a gestação podem influenciar o seu filhinho lá. E quando ele nasce e tudo se resolve, teoricamente, né? Ele entra em fase de cura, ele pode apresentar lá uma alergia, uma asma logo ao nascer, e a gente vai sempre querer culpar um agente externo, que é o vírus, é uma bactéria, é algo nesse sentido. Mas é bom, importante foi tocar nesse assunto, o terreno que é o nosso corpo é tudo. O terreno estando fértil para se desenvolver coisas é que vão dar a possibilidade das coisas aparecerem. Então as bactérias, os micro-organismos, eles trabalham de uma certa forma em simbiose com a gente. Só vão estar ativos quando há necessidade de algo movimentando para isso. Mas isso pode acontecer em qualquer idade. Aliás, é muito comum, né? A famosa dor de garganta das crianças, né? Por não engolir algo, né? Que é vital para a gente. Para a criança tudo é vital. A caneta que ela ganhou do papai e mamãe, que ela vai para o colégio a primeira vez e um amiguinho toma, é vital. E ela não engoliu ele pegar essa caneta dela, ela não engoliu aquela professora dar ordem para ela, sendo que ela não é a mamãe nem o papai. Então, por isso você vai ver muito essa facilidade, né, de reações do corpo das crianças, mas também em qualquer idade. A gente pode passar por qualquer situação. O que vai depender é a nossa percepção a isso, e a velocidade e a intensidade que eu percebo isso. A velocidade de reparação, quer dizer, quanto tempo eu demoro para ter uma mudança de percepção referente a isso? Ou eu vou continuar com esse medo o resto da vida? Se é um medo que está do meu lado, que está constantemente. Eu vi vários relatos das pessoas, nossa, eu não coloco a cara para fora da janela, né? Como se tivesse uma onda passando ali e pudesse te agarrar e te jogar. Tudo isso é da própria percepção individual de cada um. Então a gente pode passar por isso. Mas a tendência é que, logicamente, os mais frágeis, as pessoas que já têm memória sobre isso, sofram um pouco mais. Ou para aqueles que possam passar por situações agora extremamente significativas. Está faltando comida na minha casa, né? Eu não tenho mais para onde correr, eu tenho medo de morrer. Aí depende da idade, né? Depende da situação que você está passando. E aqui, nesse momento, a gente não tem solução para tudo, né?
Pois é, uma me escreveu falando que ouvia a tosse do vizinho e fechava a janela, né? Sim. Fica uma coisa muito. E aí, isso é uma coisa interessante, né? Porque assim, tem. A gente. É impossível não acessar o medo numa situação como essas, né? Que a gente tá como essa que a gente está vivendo Sim. agora, que é um desafio, assim, uma coisa que nunca, a gente nunca viveu, né? E realmente traz uma incerteza do que vai acontecer, quanto tempo vai demorar, qual vai ser o impacto, quanto que a gente vai ser impactado, será que eu vou perder alguém, será que eu vou ser contagiado? Enfim, a gente está acessando aí uma série de medos. No entanto, tem muitas pessoas que estão lidando com desafios maiores. Uma seguidora me escreveu outro dia falando: o meu filho, acho que ela tá com 13 anos, não para de falar sobre isso. Ele tá crente que ele vai ser atingido, que ele pode morrer. Ele não para de falar sobre isso. Como que eu faço para ajudar ele? Né, eu acabo sempre sugerindo que numa situação como essa é melhor procurar uma ajuda profissional mesmo, porque eu entendo que tipo, é inevitável, que a gente tem que aprender a processar Sim. essas dores, né, entrar em contato e tal, mas claro, existe um limite também, e tem horas que a gente realmente tem que falar, meu, mas o que a gente pode fazer numa situação dessas quando a coisa estaciona, né? Como que a gente faz para não permitir que o medo estacione numa situação dessas e tome conta da gente? Tem medidas que a gente pode fazer para aliviar e coisas também que para a gente evitar um pouco essa exposição. Enfim, o que você acha que a gente poderia falar Lógico. para... Usando esse mesmo cérebro que faz a gente alucinar para o lado ruim, ele também alucina e, logicamente, se modifica e modifica o seu corpo para o lado bom. Se aqui na live agora eu levantar, abaixar minha calça e mostrar uma cueca cheia de coraçãozinho rosa, todo mundo vai começar a dar risada e vai fazer o que está acontecendo com você agora. Vai automaticamente mudar a sua expressão corporal, vai vir, né, infinitas ideias. Lógico, vai ter aquelas que vão ter medo, talvez, né? Mas vamos dizer assim, a gente pode criar situações que também estão disponíveis para a gente, só que para isso a gente tem que ter consciência desses processos, né? E a consciência desse processo é primeiro fazer isso que a gente está fazendo aqui. Por que que eu estou tendo essa sensação? Isso é algo que veio do mal, que me atacou, que né, do nada veio para mim? Não. O seu organismo reage pelas suas percepções. Então eu estou começando a usar aquela parte do meu cérebro que eu falei que julga, que faz uma interpretação do que está acontecendo, que naquele momento ele está interpretando que é um medo por alguma coisa. Eu tenho que começar a entender, ó, a primeira coisa, tudo bem, o meu corpo está reagindo para alguma coisa que eu percebi que me gerou medo. É essa a história. Porque quando eu começo a trazer isso, eu falo, nossa, se foi essa situação que me gerou medo, o que eu posso fazer para isso? Então, eu brinco assim, uma das situações mais importantes que eu coloco para o paciente, tem que dar nome aos bois. Você pega esse sentimento, acolhe esse sentimento e vamos dar um nome do que está acontecendo. Por que que a partir de agora, desse momento, às 11h30, eu comecei a ter uma reação assim no meu corpo? Né? Existe alguma coisa nesse momento que aconteceu e que me possibilitou ter esse tipo de situação? Nossa, eu acabei de ver uma notícia na mídia, uma vizinha me falou que fulano morreu, sei lá. Algo que me trouxe uma percepção para isso. Ponto. Então é isso. É isso que me deu esse tipo de sensação. E o que eu posso fazer para com isso? E aí agora eu vou começar a criar estratégias para poder lidar com aquilo que eu identifiquei. Né? Ah, morreu, que pena, o que eu posso fazer? Eu posso fazer a minha oração para que essa alma, para que essa pessoa, para que a família fique bem. Eu vou lá, talvez, fazer uma oração, né? E emanar as melhores e boas energias para isso. Pronto, eu estou criando uma solução para aquele processo. Lógico, tem processos que são mais difíceis de resolver. Se alguém, né, algum parente nosso faleceu, alguma coisa nesse sentido, você vai passar por isso e também vai depender das suas prévias educações para tal. Mas o primeiro momento é identificar isso. As mães, e aqui eu estou falando especificamente porque o seu canal é um canal fomentador de educação para isso, as mamães têm que entender que elas têm um poder fantástico sobre os filhos. Só que isso é bom e em alguns momentos também é ruim. Grandes poderes, né, requer grandes responsabilidades. Tem que saber usar. Tem horas que a gente precisa dar um chacoalhão na criança e colocar ela no lugar dela. Escuta, eu sou a sua mãe, eu sou a maior, eu sou a inteligente, eu sou a com mais experiência e eu estou aqui para te proteger. Eu estou aqui para dar segurança para você. O que você precisar, você está bem, você está comigo. Usar essa palavra forte, essa presença forte dos pais
de uma forma positiva e empoderadora. Isso é um problema que a mamãe vai resolver, que o papai vai resolver, quando são coisas de adulto. E a gente começar a criar, né, racionalmente, de forma consciente, um ambiente que seja mais favorável. Essa criança de 13 anos que você falou, que provavelmente está entrando nessa pilha, deve estar com o celular ligado o tempo inteiro nas redes sociais, com amiguinhos, com tudo isso, escutando 1001 situações diferentes. Então, essa hora é onde eu começo a separar aquilo que é interessante e o que não é. Tá? Colocar o limite. Até relembrando, nós estamos com material, né, exclusivo, né, que eu vou deixar disponível para vocês. Eu vou comentar algumas coisas desse material aqui na live, mas que vai estar disponível depois no final. Eu vou passar para vocês o canal do Telegram, onde vocês vão poder ter esse material em mãos e também mais um outro brinde lá, que é um áudio de meditação especial para vocês. Então, quem tiver Telegram é @AlexLimaTerapia, né? Isso, Alex Lima Terapias. Isso. Não, terapia lá. Terapias aqui, terapia lá. Deixa eu só conferir aqui, porque... Sim, assim. Não, tá Terapias. Alex Então, Lima Terapias. Tá. Então acho que eu fiz errado lá. Para não confundir. Tá bom. Então essa situação, a gente tem que dar um chacoalhão e chamar a criança para a presença, e a gente pode utilizar da nossa figura também como algo empoderadora nesse momento. Isso vai acontecer muito mais facilmente com as crianças pequenas, então é no momento de paz, de tranquilidade, né, preparado para isso, onde você resgata a criança, bota no colo, abraça, espera ela estar também tranquila e fala tudo aquilo que pode contribuir para ela. E nesse momento não tem aquela história, eu vou mentir, não interessa. Se mentir nesse momento vai tornar essa criança mais tranquila, o que você não quer é 1, 2, 3, 4, 5 na sua casa entrando em pânico ao mesmo tempo. Então, se mentir e colocar uma situação, mesmo que seja fantasiosa, para que ela entre num estado melhor referente a isso, faça. Não é uma mentira que vai colocar você como super-homem, a mamãe como super-heroína, não é isso. As crianças vão ter que aprender também a lidar de alguma forma com tudo que está passando. E elas vão ter ganhos positivos e negativos com tudo isso. Porque é assim, se a gente pensar quantos não passaram por isso lá atrás, até chegar aqui, nós estamos aqui, chegamos bem. Então também não é de tudo ruim. Vão gerar grandes aprendizados, adaptações. Mas aquilo que eu posso controlar e não ser negativo, muito bem, eu posso ajudar essa pessoa nesse momento. Meu filho fala que tem medo de coisas que não quer fazer, não sei se eu entendi. Também não consigo entender ali o que ela quis dizer com isso. Qual que é o exemplo? Não, perfeito. Como eu trabalho com isso, não sei, se você puder explicar melhor, Denise, o que você quer dizer com isso? Muitos também, acho que essa coisa do como acolher o medo do filho, né, é uma coisa que tem vindo muito, assim, nessa situação, porque às vezes pode ser uma questão dele estar exposto a informações, e de repente está chegando um monte de coisa, ele está meio confuso. Às vezes tem até uma postura dos pais de querer dissimular um pouco o que está acontecendo e fazer uma mentira dessa do que você está falando, acho que talvez seja a adaptação que você está falando, né? Como que eu adapto a comunicar para o meu filho essa questão, mas tem gente que fica dissimulando, até se colocando num papel de eu tô bem, não está acontecendo nada. E às vezes essa postura pode confundir também a criança, né? Porque você no final não está... Ela absorve. Lógico. Mas vamos trazer para a presença, assim, ó. Se a gente pensar numa saúde integral, quais são os pontos que são mais favoráveis para uma saúde integral? Como é que está a sua alimentação? Você está se alimentando, né? Como é que está a sua atividade física? Que é um outro ponto que a gente pode fazer para sair desse patamar de estimular muito as amígdalas para o corpo. Pensa no seguinte exemplo, você sai na rua para dirigir e alguém te fecha com um carro na frente, mas você não bate. Naquele momento você teve uma explosão de energia para você conseguir lidar com aquilo, né? Só que a nossa sociedade faz o quê? Não pode xingar, não pode sair para brigar, não pode fazer aquilo, porque senão vai ter resoluções piores, tudo bem. E aí você faz o quê com essa energia? Ela fica em você. E aí você chega em casa, o primeiro que fala oi para você vomita em cima da pessoa. Então o ideal seria fazer o quê?
né, subir o vidro do carro lá, aumentar o som e xingar o quanto você quiser para colocar um pouquinho aquela energia para fora. Lógico, deixa o cara sair, deixa a pessoa sair para não escutar, para não gerar briga, né? Fazer Mas comigo você fechado coloca. também. Porque assim, essa história de ficar dando ressignificado para tudo, em alguns momentos não vai funcionar. Ah, pensa que ele estava distraído, tudo tá bom, mas o seu corpo está com aquela carga de energia e ele precisa dissipar isso de alguma maneira. Então, a atividade física, por exemplo, é interessante. É o que eu tenho feito de atividade física, né? Atividade física não é só esporte, né? É você lá brincar, dançar, jogar um videogame, sei lá, né? Brincar de alguma coisa em casa que te dê uma sensação de alegria, trazer as memórias boas dos movimentos que nós fizemos durante a vida na fase da infância para poder fazer isso. Então a gente consegue estimular e aí fazer aquela energia do medo que foi liberada no seu corpo através lá do batimento cardíaco, respiração, tudo, se dissipar. É claro quando você faz, né, e coloca uma atividade física em prática nesse momento, depois você está mais relaxado, a sua mão volta a esquentar, o seu coração que estava estimulado lá volta a ficar mais calmo, a sua respiração vai, e aí você vai ganhar tempo para poder pensar naquilo que está acontecendo, resolver de uma forma diferente. Então essa é uma outra situação muito bacana que a gente pode colocar em prática. Já tem uma série de sistemas hoje disponibilizando a educar você a fazer atividade física na sua casa. Então, e muitos até gratuitamente, né? Vamos dizer assim. Então isso pode realmente ser uma ação que você pode utilizar nesse momento. Outra coisa muito bacana, Maíra, a gente já falou, né? TV, notícias ruins, tudo esquece. Hoje noticiário funciona assim, é igual série ou novela. Aqui no Brasil existia muita novela, mas hoje a pessoa está mais nas séries, né? Se você assistir lá o capítulo 15 da série, você consegue saber o que aconteceu na série inteira. Então, quer dizer, as informações mais necessárias vão chegar para você de alguma forma, as mais evidentes. Então você não precisa ficar se munindo desse processo. Agora, e as boas? Quando que ela chega? As boas a gente está tendo ainda que buscar. Aqui é uma possibilidade de a gente passar boas informações, mas a gente está, né, apanhando um pouquinho para conseguir fazer chegar isso para todo mundo. Mas nesse momento é excluir. Outra coisa, a gente não pode concentrar alguma coisa em algo útil e produtivo? Ai, mas o meu trabalho não está indo para frente. Eu não estou falando só de trabalho. Eu estou falando daquela peça que estava quebrada na sua casa, de um quadro que você queria restaurar, de alguma coisa que você Aquele poderia armário de tralha. estar em presença agora. Porque dentro daquela saúde integral que a gente estava falando, as emoções são o que ditam as reações do meu corpo. E aí, se eu conseguir fazer naquele momento eu estar mais concentrado e com uma boa emoção, ou tranquilo ali, o meu corpo também está ganhando tempo, e tempo é o que a gente precisa agora. Tempo para vacina, tempo para o remédio, tempo para aprender a reagir diferente nas situações como está acontecendo. A gente precisa ganhar tempo para se adaptar nesse processo. Então, lá, se eu estiver me concentrando em algo produtivo, né, que vai me ajudar, que vai reparar minha casa, de repente em contato com seus próprios filhos, com o próprio marido ou familiar que está junto com você, para boas situações, é uma grande oportunidade. Porém, a gente precisa, logicamente, de consciência e estar presente naquele momento para poder fazer isso. Senão, vai vir histórias cada vez piores, né? Quer falar que tem mais aí? Dessas dicas? Tem. Outra coisa muito legal que estimula o nosso cérebro de uma forma muito bacana é a empatia. Uhum. Né? Então, quando a gente faz uma boa ação, a gente se sente muito bem. E como é gostoso fazer isso. Só que as pessoas se limitam a boas ações, a algo que, nossa, eu tenho que salvar o mundo, né? Não, eu não tenho que salvar o mundo. Eu posso pegar e ligar para uma tia minha, que faz muito tempo que eu não falo, e que Uhum. talvez eu sei que está lá sozinha, né? Está lá mais isolada, tudo, e fazer ela dar boas risadas, lembrar, né, de situações que aconteceram na nossa infância, em outros momentos. Isso é uma boa ação, né? Como aí está acontecendo na Europa e em outros lugares, aqui no Brasil também, tem uma Sim. corrente muito forte de ir lá fazer a comprinha para o idoso, né, de ajudar em algum aspecto, né, de algum tipo de doação de tempo, doação de mensagens positivas, doação física, caso seja necessário. As pessoas estão dentro de casa agora estão utilizando mais os seus lares, né?
E aí algumas coisas começam a queimar, começam a quebrar. E às vezes a pessoa não tem nem condição financeira agora de chamar alguém para resolver e muito menos sabedoria para poder consertar. E se você está ali se protegendo, né, com todas as recomendações que são colocadas agora, você pode de repente ajudar. Então, esse fazer uma boa ação, né, vai fazer você se sentir muito bem. Ontem eu publiquei um vídeo da República Tcheca que eles falaram que eles começaram a ter a exigência de usar máscara todo mundo, e claro, não tem máscara Sim. suficiente. Eles fizeram uma campanha e em 3 dias eles produziram com máscaras caseiras 10 milhões de máscaras. O país Olha inteiro aí. está usando máscara. E claro, tem que seguir uma forma de fazer caseiro que seja segura, né? Muita gente ficou, ai, Sim. mas a máscara caseira não protege tanto, não é tão fácil assim. Mas claro, uma vez que você faz direitinho e tal. Mas existe esse sentimento de coletividade que está sendo despertado, né? Se a gente olha também para o que está acontecendo de bonito nessa crise, muita gente está aprendendo a olhar para o próximo e realmente está tomando atitudes reais, assim, de o que eu posso fazer, qual que é a forma que eu tenho para contribuir. E está, assim, se espalhando de uma forma muito bonita e acho que curativa também, né? Porque a gente está reaprendendo De- a conectar com essa força do Sim. sentimento Dentro do da amor. reprogramação, a gente fala muito sobre as teorias da física quântica e uma delas é a teoria do caos, né? E o Maurício, que é o fundamentador da reprogramação biológica, usa uma frase que é muito legal, fala: o caos é uma ordem dentro da desordem. Então é uma possibilidade de organização dentro de uma desorganização que estava acontecendo. Só que isso só vai ser uma oportunidade de organização se você olhar para o caos como oportunidade Uhum. e não pela dor dele, né? Então, olha quantos novos modelos de trabalho, de sistemas estão sendo desenvolvidos nesse momento com a oportunidade do caos que se instalou, né? Quantas pessoas, você falou aí, né, nas dificuldades de relacionamento com pessoas próximas, família, parceiros, quantas pessoas não estão deixando de lado intrigas e situações que talvez agora não sejam as mais importantes para conseguir, né, sobreviver e criar saídas melhores nesse sentido. E o nosso cérebro se acostuma muito com isso. Ele se acostuma muito com rotina. Essa é uma outra dica muito bacana. A rotina deixa o nosso cérebro mais tranquila, mais tranquilo, porque ele não tem que parar para pensar. Entenda, nosso cérebro não gosta de gastar energia à toa. Tudo aquilo que é muito mais fácil para você, ele bota num sistema automático e você responde de uma forma muito rápida. Tudo aquilo que você tem que parar, pensar, programar e elaborar, gasta muito energia. Tudo. E por isso que as pessoas estão incomodadas nesse momento. Porque elas saíram da sua rotina, elas saíram daquilo que era o trivial e agora ele tem que ficar pensando no que vai fazer o tempo inteiro. Tá tudo bem, é só o seu cérebro brigando um pouco porque ele não se adaptou ainda. Se você criar uma rotininha no seu dia a dia, acordo, faço lá a minha meditação, daqui a pouco eu falo da meditação rapidinho, faço lá minha atividade física, preparo o meu café, tem uma sequência, e isso está sendo produzido agora, daqui a pouco você está acordando com mais tranquilidade. Você está percebendo que seu cérebro já está sabendo disso. Ao mesmo tempo, quando ele está em contato com pessoas, lógico, sem estar na briga, né? Ele vai acostumando um pouco mais também a entender como é o comportamento daquela pessoa. E aí entra um fator muito importante que é o não julgamento. Todo mundo está num estresse, está nervoso, está ansioso nesse momento. Então, quando a pessoa falar alguma coisa para você, quando ela questionar, quando ela quebrar alguma coisa porque está com raiva, na grande maioria das vezes não tem a ver com você. Tem a ver com ela, com os sentimentos dela, com o que ela está conseguindo elaborar esse processo todo. Então, nesse momento, vale a gente tirar o olhar da nossa dor, perceber também que o outro tem uma dor lá, né? Acolher essa dor do outro, ó, eu estou aqui no meu papel para poder auxiliar você com essa sua dor. O que eu posso fazer na minha função para poder fazer isso? Aí, se outra pessoa topar, vai juntos para poder fazer essa modificação. O duro é quando só fica na dor dos dois lados, um dor, outro de um dor, e aí o que faz? Aí só o caos se instala no micro, né, no micromundo nosso dentro de casa. Então esse é o momento onde a gente pode respirar, sentir aquilo que perturba a gente, olha para o outro, o que ele está passando também de dificuldades, de sensações. E aí, ó, o que nós podemos nos ajudar nesse momento de forma consciente para passar desse processo?
Isso é uma coisa inevitável que a gente tem que colocar. Só para finalizar, para a gente não perder aqui um ponto, Claro. Maíra, dentro da parte da hipnose, o que eu mais utilizo é esse centro de criatividade, esse centro de imaginar, de acessar algo que você possa criar novas realidades. Isso tem que ser utilizado de forma positiva. Por isso, quem não começou ainda a fazer isso, a fazer o seu momento de meditação, a fazer o seu momento de reflexão, já passou da hora de você utilizar isso. Mas para isso, primeiro começa com coisas boas. Não tenta ficar resolvendo problemas logo de cara. O que é isso? Você vai separar um momento para você estar no seu lugar confortável, tranquilo, protegido. Vai colocar algo que te agrada, um incenso, uma música, né? Se cobrir aí para quem está em regiões mais frias. Agora aqui no Paraná começou a esfriar um pouquinho. Vai estar confortável. Não é para dormir, mas é para se sentir confortável. E aí você vai esperar você chegar naquele momento onde você está mais tranquilo. E nesse momento, só abastecer de coisas positivas. Então é a boa música, é um áudio guiado, e aqui eu vou reforçar, vai estar disponível lá no pessoal do Telegram esse áudio para as pessoas utilizar. É um áudio guiado jogando você para o lado positivo dessas histórias. Porque nesse momento onde eu me concentro, eu consigo acessar esse centro de emoções, de criatividade para produzir coisas boas e não coisas ruins. Porque se eu continuar produzindo só o medo, o pânico, o que eu vou fazer, eu vou instalar no meu corpo a reação para isso. E na hipnose eu utilizo muito disso. É impressionante quando as pessoas veem na TV lá alguém mordendo uma cebola achando que é maçã. Aquilo é verdade. Aquilo é o nosso cérebro aceitando isso acontecer para participar de um processo e tornando uma realidade imaginária ali presente naquele momento. Então é verdade, se eu sou capaz de morder uma cebola achando que é maçã, você imagina o que eu sou capaz de fazer se eu me concentrar nesse momento. E aí você sabe muito bem, você participou de grupos e cursos, né? Que a gente Sim. pode co-criar as nossas realidades, então a gente pode fazer isso, mas para isso eu tenho que estar num estado tranquilo. Eu não posso ir lá fazer isso na dor, na escassez, no Tem que subir a medo. Então, eu me permito estar num momento melhor, mais tranquilo, para acessar e produzir situações melhores. Quem não está fazendo isso tem que começar para ontem. É Tem que ter o maravilhoso. seu momento. Porque esse momento vai fazer você, no mínimo, ganhar tempo também. Mas começar a produzir no seu cérebro também uma rotina. Nossa, agora eu vou lá para aquele local me sentir muito bem, né? Eu vou no local imaginar coisas que são extremamente favoráveis para a minha vida, né? Mas com uma sensação muito boa. E isso a gente pode ensinar para os nossos filhos, para os nossos pais, né? Inspirar, na verdade, para que eles aprendam a se controlar e vão perceber também os benefícios de todo esse processo. Sim, acho que, na verdade, isso de cuidar, né, do nosso bem-estar é o que está ao nosso alcance, né? Esse desafio que a gente está vivendo, ele fala muito dessa necessidade que a gente tem de controlar tudo, e achar que a gente tem capacidade de Não tem. controlar o futuro, e a gente fica muitas vezes antecipando o que vai acontecer e tal, e nesse momento ninguém sabe de nada, ninguém tem como prever o que vai acontecer, quanto tempo vai durar, e acho que também é uma chamada, né, para a gente poder olhar para o nosso mundo interno, tem falado muito disso aqui, para a gente poder aprender a se cuidar, porque muitas vezes tudo isso também demonstra o quanto a gente está desconectado de si mesmo, quanto a gente está se descuidando, quanto isso acaba refletindo nas nossas relações, na forma como a gente encara o mundo, de achar que o mundo é duro, de achar que o mundo é difícil, mas muitas vezes é assim, eu não estou nem olhando para mim. Você ficou falando dessa coisa da gente ligar para uma pessoa que a gente gosta e de repente resgatar um vínculo. Eu fiquei lembrando que aconteceram 2 encontros recentemente com a minha família, um com meu pai, a minha irmã, meu irmão, e minha tia, meu primo, e assim, tem um em Campinas, outro em São Paulo, outro na Austrália, outro na Califórnia, né? Meus irmãos moram todos, meu irmão mora na Austrália e minha irmã mora na Califórnia, meu pai no Brasil. Então, assim, fazia muito tempo que a gente não se encontrava todos ao mesmo tempo. E meus primos também, tinha um na França, outro na Bélgica, outro no Brasil, outro na Califórnia, não sei o que, nanana. A gente promoveu um encontro que nunca tinha acontecido online. Vamos fazer um Zoom, vamos fazer uma reunião. E você fala, gente, olha que louco, essa situação maluca, promovendo um vínculo, um resgate de conexão, que no fundo a gente estava vivendo uma vida robótica, né? Correndo atrás das coisas que não são as mais importantes, né? Com uma exigência, uma autocobrança.
e uma desconexão da própria essência, vivendo, às vezes, um personagem, vestindo uma máscara, tentando se proteger, né, de repetir situações e de entrar, não sei, guiado por muitas crenças, né, que fazem a gente viver uma vida, tipo, acelerada, onde a gente não consegue estar presente, onde a gente não se escuta mais, não e tá sem se fazer um agrado, sem se fazer um carinho, e não consegue nem se cuidar, né? Então, poxa, vamos lá aprender, usar esse momento que a gente está muito mais tempo em casa e sendo convidado e obrigado a ficar olhando para dentro, né? Sim. Como um laboratório, tipo, será que eu sou capaz de me oferecer um tempo e me dedicar a um carinho e aprender a cuidar das minhas emoções, a buscar um equilíbrio emocional? E é isso que vai inspirar meu filho e a minha filha, né? Tipo, na sua fala, você me fez lembrar de uma parte que você comentou no começo da live sobre, às vezes está tudo bem na sua casa, às vezes está tudo bem, né, no seu ambiente, você tem lá as suas reservas, tudo, você está num ambiente relativamente seguro, mas mesmo assim, aquela questão que você falou do ar denso, né? Uhum. Existem memórias que não são nossas, e aí a gente tem que, só rapidinho, ter um conceito, nós fazemos parte de um todo. E esse todo todo mundo está conectado com todo mundo. Só que esse todo é muito mais influente, mais próximo a você, e muito menos influente quando você vai se afastando daquilo da onde você veio, da sua árvore genealógica, das pessoas que te deram a vida, tudo isso. Agora imagina, um monte de pessoas passando medo, pânico, temor lá fora, e dentro disso tá familiares seus, tá pessoas mais antigas, e tem no ar informações de tudo que foi vivido lá para trás. Inevitavelmente, em algum momento, você vai pegar isso para você. Em algum momento, talvez você vai se conectar a isso e aí você vai começar a sentir aquela sensação. Beleza, volta para a presença. Aonde você está? O que está acontecendo com você? Isso é seu? Sinto muito por todos que passaram por esses problemas, situações lá atrás, né? Mas isso é de vocês, eu não tenho como resolver por vocês. E eu tenho certeza que essas pessoas não querem que eu receba tudo isso para mim, né? Me perdoe se eu julguei lá atrás alguém que fez alguma coisa, mas eu também senti medo, pânico, tudo, e a gente acaba julgando, né? Uhum. Mas agora eu entendo que vocês reagiram da maneira que vocês podiam, com o nível de consciência que vocês tiveram. Eu amo todas as habilidades que estavam em vocês e também vieram para mim, né? E eu posso utilizar isso agora. E quantas habilidades nós recebemos? O instinto de sobrevivência é uma delas. Deu certo. Para eu estar falando com você aqui, para as pessoas estarem aqui, né, nos escutando, deu certo. As pessoas conseguiram fazer a vida chegar para frente. Então a gente vai utilizar de tudo isso. E agora eu vou honrar toda essa vida que eu recebi, fazendo o melhor dela. Né? Melhor para ser produtivo, ser feliz, ser próspero, saudável e lutar com todas as minhas forças, mas de forma consciente, não só na luta ou fuga, para conseguir sobreviver a tudo isso. Mayra, quanto tempo a gente tem para terminar? Então, 3 minutos. Eu acho que você deveria falar das suas redes para as pessoas poderem te encontrar, caso elas queiram te seguir, entrar em contato com você, se tiverem interesse no seu trabalho. Enfim, fala um pouquinho onde que a gente pode te ver e te seguir. Então tá. Se vocês entrarem lá, Alex Lima Terapias, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, os conteúdos, né, de uma forma um pouco diferenciada, estão lá disponíveis. Vocês podem encontrar diretamente lá, manda lá um direct, manda uma mensagem para quem quer entrar em contato direto comigo, tá? Maravilha. Ui, deu uma travadinha. Mas eu queria, não sei se ele está me ouvindo, mas eu queria agradecer a presença de todo mundo. Se ficou alguma dúvida de fora, na verdade, teve algumas perguntas que surgiram aqui, talvez a gente não tenha conseguido contemplar todas, mas vocês podem escrever direto para ele ou para mim, se for uma coisa mais direcionada ao trabalho dele, mais fácil para ele, porque talvez eu não saiba responder. E obrigada, Raquel, obrigada por vocês. Vai ficar assim aqui no ar por 24 horas, depois eu no canal do YouTube, que é Canto Maternar. Ele caiu, gente, ele caiu, mas eu vou só explicar aqui rapidinho. E aí é o seguinte, se vocês quiserem me seguir lá no Telegram, o Alex, ele preparou uma meditação guiada, que tá super bonita, e eu tô compartilhando lá, através do perfil dele mesmo, eu compartilhei lá no meu canal do Telegram, que é gratuito, é só procurar @cantomaternar lá no Telegram que vocês conseguem acessar. E ele também tem esse PDF que ele preparou, que tem dicas de como você pode lidar com essa situação de crise, tá bom?
que mais ou menos tem esses pontos que ele levantou, para vocês darem e provavelmente tem outros também. Enfim, eu espero que, de certa forma, isso tenha trazido um pouco de alento para vocês. Para mim também tenho tido dias de altos e baixos, eu acho que é normal a gente se sentir assim, é importante a gente acolher, é importante a gente aproveitar. Sempre esses sentimentos que a gente considera negativos, eles são muito reveladores, eles podem ajudar muito a gente a acessar essas memórias antigas e a entender coisas que a gente tem que trabalhar em nós. Oi, Fabiola, a mulher dele está aqui também, é maravilhosa, foi ela que me apresentou o Alex. Muito obrigada, querida. E então eu acho que tudo depende da forma como a gente encara, né, o que está acontecendo com a gente. A gente pode ter uma postura de acreditar que tudo vem como uma oportunidade de crescimento, de autoconhecimento. E se a gente dá espaço para acessar essas coisas, a gente realmente aprende a lidar com elas, a gente aprende a superar elas, e a gente tem, sim, uma possibilidade de ter uma vida mais plena, sabe? Mais acessada com a nossa essência, porque a gente vai limpando as coisinhas que chegam, as informações que chegam, né? Essas situações todas. Enfim, tá acabando a live, tem mais 30 segundos. Obrigada mesmo. Fiquem aqui, tentem compartilhar se vocês acham que essa mensagem pode ser boa para alguém. Usem um aviãozinho, façam um print screen e coloquem lá no storage de vocês, que eu posso compartilhar depois também o que vocês publicaram, tá bom? Vamos lá fazer essas informações chegarem para mais gente, para a gente poder ajudar as pessoas a ficarem mais tranquilas, tá bom? Beijo e obrigada. Tchau. Obrigada, Fabiola.